tantos, gente, que vocês não têm noção. Só que o pessoal não vem falar com a igreja. E precisa, amém? É necessário compartilhar, porque é a igreja que está orando. Não é a pastora que está orando, somos nós que oramos. Amém? Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos fazer a nossa declaração? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler o livro de Isaías. Nós estamos, nesse mês, ministrando sobre vitória. E nós vamos iniciar com o livro de Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Amém? Vocês conseguiram? Acharam? Isaías 1, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor Deus, que não seja eu a ministrar, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim. Que o Senhor possa preparar, papai, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para entendermos, compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Que possamos estar preparados com o nosso coração, a nossa mente totalmente ligada ao Senhor. Para que assim que aprendermos a Tua palavra, todas as vezes que forem ministradas, todas as vezes que pegarmos a Bíblia para estudar, que possamos guardar no nosso coração e praticar, para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade sobre as cores, né, que é citado aí no versículo, as cores escarlata ou carmesim. Eu não sei se vocês já pesquisaram, se vocês sabem como que é, mas carmesim é uma cor avermelhada. Ela era muito conhecida nos tempos antigos e citada em algumas passagens bíblicas. Inclusive, aquele manto de Jesus que os romanos colocaram sobre ele era essa cor, carmesim, né? Ou escarlata, tá? E nos textos bíblicos, tanto a cor carmesim, ela é indistinguível da cor escarlate. Na verdade, a palavra carmesim é usada na Bíblia para traduzir pelo menos 3 palavras hebraicas que neste contexto indicam principalmente uma variação da cor vermelha. Ou seja, tanto escarlata, quando você vê lá na Bíblia falando cor escarlata ou alguma coisa assim, vocês vão entender que é um vermelho, é um tipo de vermelho. E essa cor, queridos, carmesim, ela era derivada de um corpo da fêmea de um verme chamado escarlate. Por isso o nome escarlata. Aí parece que as fêmeas, né, elas se prendiam num carvalho e ali elas desovavam. E acabavam, depois que elas desovavam, elas acabavam morrendo. Só que ali ficavam os ovos. E ali, nesse processo é que eles tiravam, né, ali e faziam, então, através de um gel que tinha ali, eles produziam a tinta, ok?
Então, era justamente daí que os povos antigos, na época de Jesus, ficou alto. Está bem alto. Eu acho que a nossa mesa que está mexendo, sabe, gente? Ela está meio assim desregulada lá, ela mexe sozinha. Obtinha o corante carmesim ou escarlate. Está dando para vocês ouvir legal? Então, beleza. Então, nós vamos falar sobre... isso aqui foi só uma curiosidade para a gente poder saber, porque às vezes a gente vai lendo e nem sabe o que é, né? Agora, nós estamos falando sobre vitória. E essa passagem fala sobre vitória, sobre ser abençoado. Quem quer ser vitorioso, quem quer ser abençoado? Acredito que todos nós, com certeza. Todos nós desejamos isso. Todos nós desejamos ser vitoriosos e abençoados. E a boa notícia, querido, é que Deus também quer nos abençoar. Ele quer abençoar os seus filhos. Porém, é preciso preencher os requisitos para que a bênção, a vitória venha. E hoje nós veremos, dentro desta passagem, né, o que podemos fazer para receber os benefícios, né, para a gente poder ser abençoado e para a gente ter a vitória. E dentro do que nós vimos aqui, é necessário obedecermos, sermos submissos a Deus. Obediência com submissão resulta em bênção, resulta em vitória. Então, nós vamos reler novamente o versículo 19 e o 20 do profeta Isaías, do capítulo 1, que diz, o 19, se quiserdes e me ouvires. E essa passagem, queridos, tem várias vezes na Bíblia, em vários outros, de outras formas, o Senhor falando sobre isso. Comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui está numa linguagem para o povo da época, né? A questão de espada, etc. Nós vemos aqui que o verbo querer, nesse versículo, nessa passagem, significa desejar com o coração. E existem duas condições para receber as bênçãos de Deus e, consequentemente, a vitória. Através desses versículos seremos esclarecidos. Primeiramente, nós temos que entender o que significa ser submisso. É aceitar, é querer com o coração. É querer aceitar a vontade dele, abrindo mão da nossa vontade. Isso, queridos, requer humildade. Eu quero citar um exemplo para vocês que nós vivenciamos na sede há alguns anos atrás, há bastante anos até atrás. O pastor Márcio, que é o pastor, né, responsável pela Lagoinha, durante quase um ano, ele pediu que todos os pastores da igreja, já éramos muitos, e todos os obreiros andássemos com uma bandeira que a igreja forneceu. Era a bandeira das nações. Queridos, era mais ou menos desse tamanho a bandeira. E nós tínhamos que andar com isso. A gente andava com ela enrolada, então a gente tinha que estar com ela, com ela direto. Toda reunião nossa de pastores, tínhamos que estar com essa bandeira lá. Isso foi quase um ano. E o pastor Márcio não disse por que nós tínhamos que fazer isso, mas todos nós fazíamos. Para mim, não era difícil. Ficava no meu carro. Eu chegava na reunião, tirava do carro, ia para a reunião. Durante, a gente ficava lá horas, a manhã inteira. Às vezes tinha dia que a gente ficava o dia inteiro com a bandeira. Na hora que a gente almoçava, a gente punha a bandeira no carro e saía. Mas e quem ia de ônibus? Porque muitos iam de ônibus. Existiam também aqueles que trabalhavam na igreja. Esses que trabalhavam na igreja também podiam deixar a bandeira lá e pegar no dia das reuniões. Mas e quem vinha de ônibus? Quem tinha que pegar 2 ônibus? Vocês entendem que havia um desconforto? Que havia algo assim desafiador para todos nós? Para cada um num grau de dificuldade? Todos nós fomos obedientes. Na época, a gente ficava querendo saber qual era o objetivo, daquilo.
E hoje, olhando para trás, nós não ficamos sabendo, o pastor Márcio não falou por quê. Num determinado momento, quase um ano depois, ele falou, não precisa trazer mais a bandeira. Mas conhecendo eu, o pastor Márcio, eu sei que ele testa a nossa obediência, a nossa submissão. Porque a palavra nos fala que o maior pecado que houve lá em Adão e Eva não foi ter comido de uma fruta, foi a desobediência. E o pastor Márcio sempre ele faz isso. Quando a gente vê alguém chegando na igreja, que já tem um tempo e que quer ser um pastor, alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é pôr a pessoa em teste, para ver se realmente a pessoa tem aquele chamado, se a pessoa é obediente a Deus, obediente à autoridade. E aí, queridos, eu lembro que não foi fácil ficar andando com aquela bandeira, não foi. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que o único motivo plausível para o pastor Márcio ter feito aquilo era justamente nos testar em questão de obediência, murmuração. Queridos, infelizmente havia algumas pessoas que murmuravam, havia algumas pessoas que reclamavam. E ali, de qualquer forma, essas pessoas foram sendo trabalhadas. Porque às vezes a pessoa chegava para murmurar, e um de nós chegava e falava, olha, não faço não, está errado. Se você não quer, sai. Pede para sair do ministério. Você não é obrigado. Está aqui quem quer. E com isso as pessoas foram parando. Foi cessando a murmuração. Foi cessando a maledicência. E eu creio que o pastor Márcio teve a vitória. Porque ele está com uma equipe maravilhosa. De homens e mulheres que o honram, que o respeitam, que o admiram. E mais do que isso, Deus foi honrado. Quando teve as muralhas de Jericó, que Josué teve que cercar ali 7 dias, Deus deu uma ordem, que seja feito em silêncio. Por quê? Quando não há silêncio, há murmuração, há maledicência. E Deus é contra a maledicência, Deus é contra o falar mal, né? É contra a murmuração. E ali eles obtiveram a vitória, por obedecerem, por serem obedientes. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, ser obediente. E ser obediente é obedecer ao comando dele, não fazer o que nós desejamos, não se rebelar. Isso requer deixar o orgulho de lado. Quantas vezes a gente quer se rebelar? Eu lembro também de uma outra situação desafiadora, que era quando o pastor Márcio pedia que toda a igreja fosse para Belo Horizonte, para passar o final de ano. Gente, era um desafio. E os irmãos chegavam para mim, não, que não sei o quê, vamos fazer aqui. Gente, vão para lá. O pastor Márcio está pedindo e tal, é uma vez no ano. Eu nunca me rebelei, nunca falei contra, nunca apoiei. Eu sempre apaziguava. E é isso que nós precisamos. Porque os irmãos, às vezes, não têm noção do que está falando. Cabe a cada um de nós apaziguar. Era ruim? Eu gostava? Não. Mas eu ia. Ia com a minha família, com todo mundo. E a gente estava lá, e participava lá, os meninos pequenininhos. Não só eu, como todos os outros pastores, todos os outros obreiros, e várias pessoas. E muitas pessoas daqui da igreja também. Então, queridos, é obedecer. E Deus vai nos honrando em cada detalhe, em cada coisa. E a palavra fala assim, olha, essa obediência a Deus implica em obedecer às autoridades a quem Ele delega de boa vontade. Vamos ler lá em Hebreus 13:17, o que o Senhor fala ali sobre isso? O que Paulo não, né? Na realidade, algumas pessoas dizem que foi Paulo, mas pelos estudos, pelo que eu já vi, eu também vejo que não foi Paulo. Alguém que possa ter sido um discípulo de Paulo, pelo jeito de escrever, né? Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria
e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vamos ver primeiramente o que significa a palavra guia no original. É importante a gente ver isso. No livro de Hebreus 13, ela é mencionada 13 vezes. Os guias. Aí nós vemos isso no versículo 17 de Hebreus 17 e no 24. Agora, a palavra usada aqui no grego é ejomai, que descrevem pessoas que conduzem os cristãos, que estão ali conduzindo, os líderes ali. E algumas traduções também, elas falam, em vez de guia, fala líderes, tá? E a mesma palavra grega, ela também é usada em outros lugares na Bíblia para descrever governantes, governadores, como nós podemos ver lá em Mateus 2,6 e no livro de Atos 7,10. Então, neste texto, querido, que lemos, nós vemos 2 conselhos. Obedecer àqueles que governam sobre nós. Ser submisso a eles. Você já ouviu a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ter juízo aqui, conforme o verso, significa evitar que a bênção deixe de cair sobre nós, obedecendo com submissão. Obediência e submissão andam juntas. Ser submisso é ter um espírito humilde, que acata de bom agrado a ordem. Agora, queridos, neste ponto, eu quero que vocês tenham muita atenção no que eu vou falar. Vocês que estão ouvindo, vocês que estão aqui, prestem muita atenção. Algo que eu vejo que é muito importante quando nós falamos de submissão e autoridade e obediência. Então, submissão, segundo o dicionário, significa condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição e subordinação. Obediência é uma submissão completa, sujeição. A autoridade é uma personalidade que permite exercer influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões, ascendência. Quando nos deparamos com uma ordem, é natural que haja obediência, principalmente quando se trata de alguém que detém autoridade. Mas quando nos tornamos escravos de uma ordem e ficamos submissos, sem nenhuma reflexão, podemos entender que estamos num processo de anulação de nós mesmos. Ou seja, nessa condição passamos a fazer apenas o que o outro deseja, e assim o nosso querer ficará em segundo plano. Agora eu quero muita atenção para esclarecer isso aqui, ok? Temos que ser totalmente, em todo tempo, obedientes e submissos somente a Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês entenderam o que eu falei? Tudo aqui na frente. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Temos que ser totalmente, em todo tempo, obedientes e submissos somente a Deus. Agora vamos para os homens. Aos homens, devemos ser obedientes e submissos, somente até o ponto que não se contradiz a palavra. Por esse motivo, queridos, nós precisamos estudar a palavra, conhecê-lo o mais profundo que pudermos. Em relação à submissão e autoridade humana, não devemos entrar em processo de anulação de nós mesmos. Ou seja, passarmos a fazer apenas o que o outro deseja, sem refletir. Isso não, queridos. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade para refletirmos, para analisarmos. Nós devemos analisar, ver se é coerente com a palavra. Devemos questionar caso seja contrária à palavra de Deus, caso não seja coerente com os ensinos do Senhor. O Senhor nos capacitou com inteligência para buscarmos a sabedoria e assim sabermos diferenciar entre o bem e o mal, ok? Deu para vocês entenderem isso? Então, deixa eu esclarecer de novo. A palavra de Deus nos fala que nós temos que ser submissos e obedientes a Deus e aos homens, correto? Às autoridades, correto? Até aí está tranquilo? Então tá. Só que o que acontece? A Deus, a essa palavra, nós vamos ser submissos e obedientes a ela, totalmente, a ela, porque nós cremos, ela é a razão da nossa fé,
e nós cremos que ela é a palavra de Deus. Amém? Agora, eu vou dar exemplo para vocês aqui. Agora, eu como autoridade aqui no ministério, se eu falar alguma coisa para vocês fazerem, que não está aqui, não façam. Vocês vão fazer o que está aqui, vocês vão me desobedecer. Porque, em primeiro lugar, vocês vão obedecer a Ele. Porque se eu falar para vocês fazerem alguma coisa que não está aqui, de acordo com a palavra de Deus, vocês podem chegar para mim, pegar a palavra, ou eu, pastor Kennedy, qualquer um dos pastores, chegar e falar assim, olha, a palavra está falando isso. Por que você está falando isso? Mas é importante a gente estudar a palavra. Por exemplo, tem uma passagem em Coríntios que fala que as mulheres têm que usar véu. Aí você chega e fala assim, pastora, a Bíblia aqui fala que as mulheres têm que usar véu. Por que aqui na igreja as mulheres não usam véu? Tem que usar, está contra a palavra. Aí eu vou chegar para você, vou pegar a história, junto com a Bíblia, e vou te mostrar o seguinte, na época que foi escrito aquilo em Coríntios, que Paulo escreveu, havia uma situação, tanto é que a Bíblia é o seguinte, quando é algo que nós temos que fazer, é repetido mais de uma vez. Ali não. Sobre essa situação de Coríntios, é falada apenas uma única vez na cidade de Coríntios. Por quê? Lá havia muitas prostitutas. E as prostitutas usavam cabelo curto. Era diferente das mulheres romanas, das hebreias, que tinham cabelo comprido. E aí, quando elas começaram a converter, Paulo pediu para que usasse o véu, para que os homens as respeitassem, até que o cabelo crescesse, para saber que aquelas mulheres não eram mais prostitutas. Entenderam? Então, aqui, gente, eu quero dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo muito triste de pessoas que se anularam sem analisar o que estava acontecendo, a ponto delas tirarem as suas próprias vidas. É uma história que talvez alguns de vocês se lembram. Ela até passou no Fantástico na época, de uma seita, a seita de Jim Jones. Em 28 de novembro de 1978, mais de 900 pessoas tomaram veneno, a mando do conhecido, ele era chamado reverendo Jim Jones. Ele se dizia pastor. Quando ele chegou nessa fase, ele tinha mudado para uma floresta com o pessoal, montado uma comunidade ali, e ele começou a dominar essas pessoas. E as pessoas não podiam sair, algumas ficaram presas. Então, ele se dizia fundador, ele foi fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Nós conhecemos, queridos, eu, particularmente, conheço algumas histórias verídicas de amigos nossos, irmãos nossos em Cristo, que entraram por seitas pensando ser cristãs e passaram por momentos dificílimos, muito difíceis. Pessoas cultas, como médicos, advogados e outras pessoas assim, e até eles saírem de lá não foi fácil. Essas pessoas, muitas vezes, elas pensam, são pessoas que pensam só nelas, como esse Jim Jones. Então, queridos, é possível obedecer sem ser submisso? Sim. Exemplo, o pai pede o filho para se sentar. Fala assim, filho, senta aqui. E o filho não quer sentar. Olha, você senta porque senão você vai ser disciplinado. O filho vai e senta. Mas na mente dele, ele está morrendo de raiva. Fala, eu estou sentado aqui, mas na minha mente eu estou de pé. O que significa? Esse menino está sendo submisso? Não. Ele foi obediente, ele teve atitude, a ação de obediência, mas ele não foi submisso. O que acontece? Deus olha o nosso coração. Nós vemos a aparência, mas Deus olha o coração, né? Ele não vê o exterior. Um outro exemplo, Deus diz lá em Êxodo 20:14, não cometa adultério. E no 17, não cobice a mulher do próximo. Adultério e cobiça são pecados. Mas alguém diz, olhar não tem problema, qual o problema? Que mal tem de cobiçar a mulher do outro? Não estou pecando, não estou fazendo nada. Estou fazendo nada além de cobiçar. Estou só desfrutando com o olhar. Eu não vou adulterar.
Agora, Jesus esclarece isso melhor lá em Mateus 5, 27, 28, Jesus disse: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Queridos, vejam o princípio que Jesus está querendo nos ensinar. Ele está nos falando que o que importa é o que está no coração. É isso que importa. É o que está aqui na nossa mente. Então, a obediência sem submissão não agrada a Deus. Não traz bênção, não traz vitória. É isso que nós lemos lá em Isaías. E a causa, queridos, de muitas das nossas orações não serem respondidas é porque nós obedecemos para evitar o sofrimento, mas o coração não deseja honrar. Nós obedecemos a palavra para evitar sofrimento, mas nós não estamos honrando a Deus. Então, nós precisamos lembrar que submissão tem a ver com atitude, desejo de honrar a autoridade. E obediência tem a ver com a realização, com o processo de fazer. Quando nós desobedecemos às autoridades delegadas, nós resistimos à autoridade de Deus. Porque estas pessoas foram designadas por Ele. Todas as autoridades, os nossos governantes, todos eles, a polícia, todos eles. A condição para ser abençoado é obedecer a qualquer autoridade com submissão. Se estiver de conformidade, volta aqui com a palavra de Deus. Obediência e submissão é o segredo para a vitória. Queridos, eu estou falando muito isso, porque nós estamos passando por momentos desafiadores com muitas autoridades, querendo fazer coisas totalmente erradas, impondo isso para nós. Então, nós temos que ter cuidado. Nós precisamos sempre de nos lembrar do Senhor. E temos que orar pelos nossos governantes. Porque se vocês não sabem, a maioria dos países no mundo já são socialistas. São pouquíssimos que não são. Poucos. Por isso que nós temos que estar cada vez mais juntos, mais unidos, mais em comunhão uns com os outros. É possível desobedecer à autoridade humana e ser submisso? Só existe uma condição para desobedecer e não sofrer o dano. É quando a autoridade mandar fazer algo que Deus diz que não é para fazer. Nesse caso, queridos, nós podemos desobedecer, mas continuar submissos na maneira de falar, porque de se expressar, buscando honrar aquela autoridade. Mas não precisamos fazer o que foi mandado, pois é contra a vontade do Senhor. E Deus continuará abençoando. Ficou claro? Se uma autoridade chega para você e fala com você, para você, por exemplo, que a gente vê em alguns outros países, né? Matar uma pessoa que é inocente, você sabe que é. E ela fala, olha, você tem que fazer isso. Porque essa pessoa está contra nós, está contra o nosso país. E você sabe que não tem nada a ver. Você vai chegar para ela e falar assim, olha, eu te respeito como autoridade. Até aqui você... Eu estou fazendo algo bem radical, né? Até aqui você tem sido positivo na minha vida. Mas isso está contra o Deus que eu sigo e eu não vou fazer isso. Você respondeu com calma, com tranquilidade. Você respondeu dando a essa pessoa honra, mas você obedeceu a Deus e não a ela. Está claro? Eu fiz um exemplo mais radical para a gente poder entender isso. Olha só, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Nós vemos isso lá em João 8, 44c. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E em Efésios 4, 25, Paulo nos orienta a deixar o velho homem, o qual seguia o diabo, e ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, queridos, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Isso é o que a palavra está nos instruindo. Também sabemos pela palavra que a esposa deve ser obediente ao esposo, correto? E os filhos obedientes aos pais. Vocês concordam com isso? É correto, é bíblico isso. Então, por exemplo, um exemplo tranquilo. O telefone toca.
A esposa atende e o marido manda falar que ele não está. O que a esposa deve fazer? Se falar a verdade, está desobedecendo o marido. Se falar a mentira, está desobedecendo a Deus. E aí, o que ela vai fazer? Nesse caso, ela deve escolher obedecer a Deus, que é a autoridade maior. Mas ela também deve honrar o esposo. E como que ela vai fazer? Ela pode ser desobediente e insubmissa. Se disser assim, se disser bravo, eu não vou fazer isso é mentira, eu sigo meu Deus, eu não vou seguir você. Ela está sendo desobediente e insubmissa. Porém, ela pode ser desobediente ao marido, mas submissa a ele. Se responder ao telefone, meu marido não pode atender agora. Você pode ligar mais tarde, por favor? Pronto. Ela não mentiu o que Deus pediu, mas ela também não desrespeitou o marido dela. Deu para entender sobre isso? Então, nós temos, queridos, na Bíblia, vários exemplos de homens de Deus que desobedeceram às ordens dos homens para obedecer a Deus. E eles foram submissos. Quando nós lemos a história de Daniel, nós vimos que Daniel não se rebelou. Ele foi submisso ao rei, mas ele foi obediente a Deus. Nós vemos ali Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram submissos ao rei, mas não obedeceram, obedeceram a Deus. Eles foram salvos, todos eles foram salvos. E eu quero, para encerrar, só compartilhar uma história menos conhecida que essas duas que eu citei, mas não menos importante, que está no livro de Êxodo 1, 15 e 21. Então, lendo lá, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou-se e tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Nesse texto, queridos, nós vemos que as parteiras, elas desobedeceram ao rei. Porque elas temeram, com certeza, elas ouviram dos hebreus falar desse Deus poderoso. E elas passaram a conhecê-lo e passaram a temer. Então, quando o rei deu uma ordem, o que elas fizeram? Elas obedeceram a Deus, mas foram submissas ao rei. Ao responder a ele com tranquilidade e respeitando a autoridade dele. Então, queridos, concluindo aqui, o que nós precisamos é que, se você almeja ser abençoado e, consequentemente, ter vitória em tudo que você fizer, em toda a sua vida, seja obediente e submisso ao Senhor. Ponha isso no seu coração. Seja obediente e submisso a Ele. E depois, com sabedoria, analisando as Escrituras, seja obediente e submisso às autoridades delegadas por Deus, como está escrito em Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Nós precisamos ficar atentos à palavra. Muitos de nós, sem querer, ouvimos fofocas, ouvimos maledicências, ou até falamos de outro, quando estamos no meio de uma roda. E nós precisamos ter cuidado com isso e orientar. Nós precisamos
orientar os nossos irmãos. Quantos irmãos não estão congregando porque se acomodaram a ficar participando do culto online? Mas a palavra de Deus nos orienta a congregar, a estarmos juntos. Um fortalece o outro, um anima o outro. Então nós precisamos orientar aqueles que não estão. Aquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos da palavra, nós precisamos orientar os nossos irmãos. Amém? Porque assim Deus nos abençoa. A palavra nos fala que no mundo tereis aflições, mas Jesus deixa uma palavra de fortalecimento, uma palavra de vitória para nós. Tem de bom ânimo, eu venci. Que todos nós possamos nos lembrar disso. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu por nós e nós já somos vencedores. Lembre-se da palavra, profetize a palavra, fale a palavra, tome posse da palavra, porque é ela em nós. Amém? Muitas vezes, como eu não sabia por que eu tinha que ficar andando com uma bandeira, Deus vai fazer com que a gente ande com uma bandeira. Mas Ele vai nos mostrar o porquê. É um processo. É um processo onde Ele está trabalhando nas nossas vidas. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com filhos, seja no relacionamento no trabalho, seja no relacionamento na igreja. Lembre-se, Deus está trabalhando com o seu povo. Ele está preparando uma igreja, Ele está preparando uma noiva. Amém? Ele é o noivo. E a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém? Papai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecidos, Papai, porque o Senhor é uma bênção. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. O Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Muitas vezes nós não entendemos o momento que estamos enfrentando, mas nós podemos ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, porque o Senhor nos ama. Antes de amarmos o Senhor nos amou primeiro. Que possamos descansar e confiar no Senhor. Que possamos saber que em todas as coisas, por mais desafiadoras que sejam, nós somos vitoriosos no Senhor. E papai, eu abençoo os teus filhos. Eu os abençoo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E que todos vocês possam voltar para casa em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.